Bem-vindos à escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo. Uma escola diferente. Sentimos uma forte atuação de Deus em nossa última reunião. Mas Deus quer fazer muito mais. Hoje, vamos aprender que Deus nunca usa alguém sem primeiro lhe dar uma experiência pessoal com ele. Vamos agora dar as boas-vindas ao homem que Deus levantou para mostrar ao mundo que Jesus Cristo é quem ele declara ser. Aqui está o fiel servo de Deus, Morris Cerullo. Agora, existe uma razão. Há uma razão e não é uma razão emocional. Mas é uma dessas razões que nos dá a absoluta confiança para saber que a fé nunca falha. Eu vou partilhar com você e quero, por revelação, resolver hoje este assunto. A fé que se baseia em uma teoria teológica pode falhar. Porque a teologia, nós sabemos, muitas vezes passa por mudanças. Se você é estudante de teologia, tudo que tem a fazer é dar uma olhada nos últimos 2000 anos e você vai ver como, com a introdução de uma porção de ideias novas, de indivíduos e ambientes que entraram no mundo, a teologia passou por um processo de mudança e revolução, e mudança e revolução. Mas a fé não falha porque ela não se baseia em diferentes igrejas. Ela não se baseia na igreja metodista. Não se baseia nas Assembleias de Deus. Não se baseia no Evangelho quadrangular ou na igreja presbiteriana. Mas saiba que você nunca iria ficar confuso se não fossem os pregadores. Alguém veio a mim uma vez, e eu quero dizer como Morris Cerullo sente. E eu sei que há grandes verdades que sustentamos, sem confundir as pessoas, como este jovem ministro declarou aqui. Ele foi salvo em uma das minhas reuniões há 22 anos em Trindade, e Deus o tem usado. E agora tem uma grande igreja com milhares de pessoas e 800 membros. E ele não tinha me visto já há muitos anos. Ele disse uma coisa a meu respeito, que eu não mudei. Disse que eu só fiquei melhor. A unção é maior. Olhem para cá. Vocês ouviram bem? Vamos, vocês ouviram bem? Um senhor veio a mim numa certa ocasião e me perguntou isso. O que é que você acha? A igreja vai passar pela grande tribulação? E disse, nós vamos ser arrebatados no fim ou no meio. Ele disse, eu assisti a uma reunião profética e agora estou muito confuso. Ele disse, eu não sei no que acreditar. Mas sabe, o que eu creio não é muito importante. Porque isso não me preocupa.
Para mim não é importante se nós vamos subir no princípio, no meio ou no fim. O que importa para mim é não perca. Não perca. Não perca o arrebatamento de modo algum. Mas você não faz ideia quantas igrejas têm se dividido por doutrina? Se você os batiza, ou se você os asperge, ou se usa água por cima. Você não faz ideia quantas almas se tem perdido só porque se faz tanta questão das palavras que são ditas por ocasião do batismo na água. Tem que ser em nome de Jesus. Se você não batiza em nome de Jesus, eles vão para o inferno. Não foram batizados. Eu não sei onde é que foram achar essas ideias. Irmãos, ninguém acredita mais no nome de Jesus do que eu. Mas sabe, todos temos problemas. Vamos. Por coisas simples. Enquanto o mundo lá fora, irmão, vai para o inferno e está procurando quem venha demonstrar o propósito para o qual Jesus Cristo veio. Agora, você pode crer como desejar. Você tem uma doutrina, guarde-a para si. Pessoalmente, eu não sei se isso não é o judeu dentro de mim. Eu não sei bem o que é. Mas é assim que eu sinto. É assim que eu creio. Eu acho que eu estou certo. Algumas coisas eu posso falar, como Paulo dizia. Ele dizia, eu sei do que eu estou falando a vocês. Sobre revelação, eu sei. Eu não perco meu tempo tentando achar isso na Bíblia. Porque estou muito ocupado fazendo coisas mais importantes. Ganhando almas e trazendo pessoas para o reino de Deus. E quebrando o jugo de Satanás na vida das pessoas que estão no pecado. Cobiça, ganância e vícios, lares divididos, drogas e imoralidade. Vamos! Nós temos mais que fazer do que nos envolver com assuntos de doutrina. O problema com vocês é que não tem bastante o que fazer. Mente vazia é a oficina de Satanás. O seu mal é não estarem ocupados em ganhar almas e vocês não estão fazendo o que Deus quer que façam, que é pôr o reino de Deus primeiro. E por isso vocês se ocupam com uma porção de coisas que não são essenciais. Bem, eu não sei, talvez seja o judeu em mim, eu não sei. Pessoalmente, eu creio que vamos ser arrebatados antes da tribulação. Talvez isso seja o judeu em mim, eu não sei. Porque... Isso me parece fazer sentido, que se a grande tribulação não é causada pelo homem, mas se a grande tribulação é o derramamento do juízo de Deus sobre o mundo, eu não posso ver Deus derramando tudo isso sobre mim. Eu posso ver Deus me deixando atravessar os problemas naturais do mundo, irmão, e eu tenho de enfrentar tudo isso. Mas essas não são coisas que Ele está fazendo, mas são o resultado da obra de Satanás no mundo. E quando Deus abrir os céus e disser, bem, essa gente provocadora, descrente e ímpia que me rejeitou e que fechou os punhos na minha face e disse, se há um Deus no céu, que Ele desça e me mate. Quando Deus abrir os céus, meu irmão, e o juízo de Deus vier, eu não creio que Ele vai derramar isso sobre os que Ele ama.
Mas, agora, já chega desse assunto. Foi só uma amostra gratuita. Mas voltemos ao nosso assunto. Uma revelação. Romanos 10, 17. Ouça bem. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Existem duas palavras no grego que traduzem esta palavra, que é usada em diferentes lugares para dar o significado da palavra. Uma é chamada no grego rema, que é a palavra que é falada por Deus. E a outra é o logos, que significa palavra viva. Eu quero lhe dizer, para que você segure o diabo no lugar onde ele pertence e não se deixe enredar por esses diferentes ensinos sobre fé. Não se pode, é impossível separar a palavra viva da palavra escrita. Porque Deus é sua palavra. E a palavra é Deus. E a outra coisa que eu quero lhes dizer, porque eu quero jogar uma bomba em vocês. Estão prontos? Vamos? Estão acordados? Eu quero mesmo jogar uma bomba em vocês. Vou falar sobre milagres. Mas eu vou só esperar um pouquinho. Só um momento. Uma coisa mais forte está vindo através do Espírito Santo. Sim, Pai, sim. Sim, Pai. Sim, sim, Pai, sim, Pai, sim, Pai. Sim, Pai, sim, Pai. Vou fazer assim, Pai. Sim, Pai, vou dizer. No modo como falamos do significado da fé, você pode pensar que as promessas de Deus só podem se cumprir se tivermos a aptidão de fazê-las se dar. Mas onde pegaram essa ideia? Eu nunca saberei. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele falado, ele não fará o que disse, ou tendo prometido, não cumprirá o que ele prometeu. Você fique sabendo disso, meu irmão. Não há uma promessa neste livro
que Deus dependa de você para Ele poder cumprir. Nenhuma. Porque Ele não faria a palavra dele depender de suas ideias. Sabe? Porque um dia você pode acordar de manhã e não se sentir muito bem. E o que isso tem a ver com as promessas de Deus? Se você depende de suas emoções. Vocês me ouviram aí? A fé vem como? Vem pela palavra de Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo se fez por meio dele. Sem ele, nada foi feito daquilo que se fez. E esse Verbo fez o quê? Tornou-se carne. A fé vem. Como é que ela vem? Ela vem pela palavra. Pela graça sois salvos. Como? Por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Quando o dom de Deus, que é o Verbo, que existia no princípio, que fez o princípio, que veio aqui com um propósito. Quando o Verbo vem a você, meu irmão, minha irmã, você clama: Abba, Pai. Você torna-se herdeiro, torna-se co-herdeiro. A fé vem pela palavra, ela não vem sozinha. Vamos. Vamos. E saibam de uma coisa, é isso. Não se pode separar a palavra viva da palavra escrita. Quando a palavra escrita vem, irmão, o que vem com a palavra escrita, com cada promessa de Deus, dentro da promessa de Deus está a fé para que se cumpra. Deus não depende de você, Ele depende do poder da sua palavra. Sim, Pai, sim. Sim, Pai. Sim. Sim, Pai. Sim. Sim, Pai. Sim, elas vêm juntas. A fé não fica aqui atrás, e a palavra de Deus vem, e Deus espera que você a faça cumprir. Não, irmão, cada palavra de Deus vem com poder. Vem com poder. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Ouçam, Deus falou a uma mulher que se chamava Maria. Um anjo veio. O anjo disse a Maria: você vai gerar um filho. Você vai chamar o seu nome Jesus. Ele vai salvar seu povo dos pecados deles. Agora digam, onde a Maria teve a fé para gerar o Filho de Deus? O anjo disse: aquele que vai descer sobre ti, Maria, é o Espírito Santo. Mas Maria não compreendeu.
A Bíblia diz que ela tremeu. Mas ela olhou para Deus, o anjo ou o mensageiro que estava falando, e não entendendo, ou não compreendendo, ou não podendo alcançar esse fato. Vamos procurar entender, gente. É difícil para você e eu alcançar e entender e compreender esse Deus que não conhece limites. Mas sabe como nós fazemos? Maria olhou para o anjo e disse: eu não tenho a menor ideia, eu nunca me casei, eu nunca tive qualquer relação sexual, eu não conheci um homem, eu estou noiva, como é que eu posso ter um filho? Ela olhou para o anjo e lhe disse: que se faça em mim como tu falaste. E irmão, com o verbo falado e a palavra viva, aparece a fé no Todo-Poderoso, o sexto sentido, que faz acontecer o que Deus prometeu. Eu preciso sair disso. Se eu não sair disso, eu ficarei falando nisso. A revelação vem vindo bem forte. Eu ficarei falando nisso a reunião toda e nunca chegarei à conclusão disso. Ficaremos aqui por várias horas, quem sabe? Agora, há muito mais verdade nisso do que você imagina. Olhe, eu quero só pôr isso em seu coração. Eu não vou falar nisso porque eu vou continuar, mas eu quero somente pôr isso em seu coração. Capítulo 11 do livro de Marcos. Jesus estava vindo com seus discípulos de Betânia e estava com fome. E viu uma figueira ali com folhas. Ele veio esperando que fosse achar frutos nela. E quando ele chegou perto, ele viu que só tinha folhas, porque não era tempo de figos. Agora eu quero recordar o que aprendemos ontem no Espírito Santo, e é o seguinte: toda a atividade de Jesus tinha um propósito divino. A pergunta surge: como no milagre do menino, com os pães e os peixes, Jesus não sabia que não havia figos naquela árvore? Por certo sabia. Ele sabia por duas razões. Uma, ele sabia, por causa do dom do Espírito que havia nele, que podia discernir que não havia figos. Mas ele sabia também porque era uma pessoa inteligente. E a Bíblia diz que ainda não era tempo de figos. Mas por que Jesus iria a uma árvore esperando achar fruto nela se não era ainda tempo de figos? Porque todo o movimento de Jesus tinha um propósito divino. Ele olhou para a figueira e disse: ninguém coma fruto de ti daqui em diante. Amaldiçoou-a. E foi para Jerusalém. E foi ali que a purificação do templo se deu, a respeito da qual falamos ontem. Quando ele disse: não está escrito que minha casa se chamará casa de oração para todos os povos, mas vós a fizestes um covil de ladrões? E após essa experiência, ele vinha saindo da cidade. E pela manhã, eles passaram pela figueira. E a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, recordando o que Jesus disse, falou: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste já murchou. E agora, o propósito. Jesus olhou para os discípulos e disse a eles: tende a fé de Deus.
Não tende fé em Deus, mas disse: tende a fé de Deus. Fiquem sabendo que estamos prestes a ter uma revelação. Poderemos falar por muito tempo sobre isso. Na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho. E o que é que ele fez? A Bíblia diz: Deus mandou o Espírito do seu Filho a nossos corações, pelo qual somos trazidos a um relacionamento com Jesus Cristo. E clamamos: Abba, Pai. Oh, eu preciso ler algo para vocês. Glória a Deus, aleluia. Primeiro Coríntios 2:7. Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora escondida, a qual Deus preordenou para a nossa glória, que os príncipes deste mundo não conheceram, porque se a conhecessem jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitos de nós, quando lemos esse texto e ouvimos sermões sobre ele, nós ouvimos dizer que ele está falando das coisas que Deus está aguardando para o nosso arrebatamento. Nunca está escrito: olho não viu, nem ouvido ouviu, nem sequer penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para os que ele ama, mas Deus as tem revelado a nós por seu Espírito. Porque o Espírito prescruta tudo, até as profundezas de Deus, e ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Portanto, as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito deste mundo, da velha natureza, mas na nova natureza nós recebemos o Espírito que é de Deus. Que Espírito? O Espírito de que Gálatas 4 nos fala, quando ele nos diz que Deus tem posto em nós o Espírito de seu Filho. Ele mandou às nossas vidas o Espírito de seu Filho. Glória a Deus. Mas nós recebemos o Espírito que é de Deus, para que nós pensemos, indaguemos, imaginemos, ou não, para que nós saibamos as coisas que são dadas de graça a nós por Deus. Irmãos, não há nada mais escondido, tudo é nosso. Deus levantou Abraão e Deus o chamou para uma grande obra. Abraão não podia fazê-la sem Deus lhe dar uma experiência. E você conhece a experiência que Deus deu a Abraão quando chamou e o mandou numa viagem para ir a uma terra que ele não sabia onde se localizava. Mas ele seguiu em cega obediência a Deus. Deus deu um elemento. Oh, amado Pai, alguém queira orar por mim, por favor? Porque eu não consigo sair desse assunto. Espírito Santo me faz voltar. Prometo que eu vou sair em algum lugar. Deus tem um elemento. E Ele dá a você um elemento em que fixar
a sua fé. Pois é isso que lhe dá a capacidade. Pastor, quando voltar à sua cidade e tiver um encontro com o diabo, e você vai ver, irmão, todos os demônios, toda a feitiçaria, todo o espiritismo, toda a obra que ele está fazendo nessa nação, ele está recuando, mas você não. Você estabeleceu um limite e você fica de um lado e ele não vai conseguir atravessar. E você está entrando no território dele, irmão. Tem um ponto. Deus deu a Abraão um ponto. Ouça, ele disse a Abraão, eu sou o seu El Shaddai. Essa palavra El Shaddai é do hebraico. O prefixo El é tirado de uma palavra que é Elohim. A palavra Elohim é Deus, ou aquele que é forte. A palavra Shaddai é peito. Duas palavras que Deus colocou juntas. Peito. Mas não quer dizer qualquer peito. Quer dizer peito de mulher. E nunca é usada somente para descrever um peito de mulher. Só é usada em relação a peito de mãe. Deus disse a Abraão, eu sou seu El Shaddai. É do peito de sua mãe que a criancinha recebe força, recebe o seu alimento, recebe os recursos para crescer e ficar forte. Mas essa mãe não pode forçar o alimento ou a comida ou o peito àquela criancinha. Ela não o coloca ali e força aquela criancinha a se alimentar. Se a criancinha recusar a tomá-lo, ela morre. Deus disse a Abraão, eu sou Deus. Eu o guiarei, eu o dirigirei. Eu serei o seu El Shaddai e eu serei sua fortaleza. Eu serei aquele que o sustenta. Mas Abraão, você terá que receber sua vida de mim, terá que sugá-la de mim, Jeová Deus, recebê-la de mim. E enquanto você estiver recebendo sua vida de mim, Abraão, você estará recebendo maná celeste, o poder sobrenatural. E eu lhe darei aptidão para marchar. Eu capacitarei você a conquistar os inimigos que enfrentar. Eu o dirigirei pelos caminhos que deva seguir. Nada acontecerá de errado enquanto você receber sua vida de mim. Vamos, vamos! Vamos. Vamos, vamos. Vamos, algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo em seu espírito. Algo está acontecendo. Você diz, Maurice Cerulo, Deus me deu um ponto. Sim, Ele deu. Oh, Deus meu, aleluia, Deus meu, sim, sim, Deus farei. Eu vou lhes dizer uma coisa. Você sabe que não pode existir fé sem infalibilidade.
Tente. Não se pode ter fé sem infalibilidade. Sabe o que a palavra infalível quer dizer? Quer dizer sem margem de erro. Você não pode ter fé, irmão, sem que tenha infalibilidade. Você pode apertar os botões e mandar foguetes para a lua, mas saiba de uma coisa: eles só sentam e esperam que os foguetes permaneçam na rota e que haja força suficiente para fazê-los ir, porque eles não sabem. Porque são humanos. E existe margem de erro em tudo. Automóveis, aviões, foguetes, computadores, ciência médica, tudo isso. Sempre há uma margem de erro. Eu não sei de você se compreende isso ou não. Vamos, vocês aí estão entendendo? Vamos, estão entendendo? Vamos, estão entendendo? Estão entendendo? Mas, irmãos, fiquem sabendo disso: quando Deus lhe dá a fé e ela está em você, é infalível. Ela não falha, não há margem para erro. E você não pode ter fé sem ser invencível. Sabe o que a palavra invencível quer dizer? Quer dizer o que não pode ser tomado à força. Vamos aplaudir agora. Você tem ideia do que está acontecendo? Irmão, deixe o diabo vir. Deixe Satanás vir. Deixe-o atacar em todas as direções, irmão. E fique sabendo disso. Ele não entra aqui. Ele não pode entrar lá. Ele não vai conseguir entrar em nenhum lugar. Vamos, você é invencível. Ele que ruja, ele que grite, que levante fumaça, irmão. Ele não entra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos, eu disse que você iria saber. Jesus. Vamos, não ponha sua mente em ninguém. Não ponha sua mente em nada. Vamos, em nome de Jesus, concentre toda a sua atenção na obra do Espírito Santo. Firme-se em sua palavra. Glória! Silêncio. Silêncio agora. Silêncio, fale com o Pai. Sim, vocês podem sentar-se. Silêncio. Vamos agora. Fale com ele. Pode sentar-se, por favor. Sente, por favor, sente. Sim, sente-se, por favor. Sentem agora, sim. Sim, Senhor. Sim, Pai. Sim. Sim, meu Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim. Sim, Pai. Sim. Olhe para cá. Qual é nosso ponto, Maurice Cerulo? O que é infalível, o que é invencível, que dá a nossa fé e aptidão de fixar-se? Eu vou lhe dizer o que é.
Aleluia. Vamos, diga. 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 Era esse o significado do que Jesus disse: está em mim, eu estarei em vós, e pedireis o que quiserdes, será feito. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos, aleluia. Aleluia. Por isso eu lhes digo, não há esperança se Deus não lhe der uma experiência. Vamos voltar ao ponto em que paramos ontem de manhã. O capítulo 16 do livro de Marcos, onde atravessamos uma grande experiência, onde nós aprendemos que não é o que somos ou o que possuímos, mas o que Deus faz de nós. E se vocês lembram, paramos onde Jesus apareceu para os 11, esses discípulos que não acreditaram na ressurreição. Repreendeu, e ele os censurou em seu coração, por sua descrença, sua dureza de coração, porque eles não creram naqueles que o tinham visto após a ressurreição. Então, você se lembra do que o Senhor fez? Quantos de vocês lembram o que o Senhor fez logo depois disso, ontem? Isso mesmo, ele lhes deu a grande comissão. Ele disse: ide por todo o mundo. E concluímos que se estivéssemos procurando um grupo de pastores, nós nunca teríamos escolhido um grupo desses, porque eles eram de fato fracassados. Mas Jesus não olhava para quem eles eram, ou como tinham falhado, mas ele olhava para o que podia fazer deles. E Deus não olha para a sua personalidade. E eu vou lhes desferir um golpe. Eu espero que não se zanguem comigo. Algumas pessoas chegam e dizem: bem, eu sou muito conservador, eu não posso fazer isso. É contra a minha natureza. Que tal mudar a sua natureza? Agora eu quero responder essa pergunta. A comissão que Jesus lhes deu foi esta: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E eu tenho ensinado aqui, o Espírito Santo tem ensinado a vocês aqui, que nunca iremos atingir o mundo através de pastores. Não desejo diminuí-los. E a sua pregação e a sua excelente oratória, e quando eu digo isso, não o faço para menosprezá-los. Só estou procurando salientar o fato de que nós temos tido os maiores pregadores do mundo por centenas de anos. E até hoje, metade do mundo não ouviu uma vez sequer o nome Jesus. Algo está errado, grande pregação só não basta. Mas o que quer dizer pregar o Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? Alguém diz: é uma boa notícia. Bem, isso é uma parte. Alguém dirá que é o fato de que Jesus Cristo morreu na cruz. Bem, isso é uma parte. Você diz: Mauri Cerulo, isso não impressiona muito você. De fato, não. Sei que vocês estão com esse olhar de espanto de novo. Vocês sabiam que Jesus Cristo não foi o único que morreu numa cruz?
Vamos, podem dar um sorriso. Houve milhares de pessoas que morreram em cruzes nos dias de Cristo. Era desse modo que eles castigavam ladrões e assassinos. Eles os matavam em cruzes. E sabem, eu acho graça quando eu ando por esse mundo carismático e vejo essa gente levando essas cruzes pesadas em seu pescoço. Pois levem. Alguém diz, Maurice Cerullo, está errado usá-las. Está? Vocês podem usá-las se quiserem. Eu já disse, vocês estão diante do pregador mais aberto do mundo. Mas não havia virtude na cruz. Era só madeira. Mas a virtude estava na pessoa, presa lá na cruz. E eu fiz uma outra declaração também, e quero ilustrá-la, porque vou fazer uma aterrissagem e acabar o nosso estudo de hoje. Eu não prometo quando vou aterrissar, só quero que vocês saibam que eu estou voando por aí. E eu vou aterrissar em breve, quando menos esperarem. Eu fiz... Mas eu fiz uma declaração, eu quero ilustrá-la e apoiá-la e ajudá-los a entendê-la. Eu disse a vocês várias vezes nesses últimos dias, é fácil ser pregador hoje. Quantos de vocês me ouviram dizer isso? Quero que me entendam bem. Sabem por quê? Porque nós não temos de provar nada. Uma das profissões mais fáceis do mundo é a de pregador. É só você subir no púlpito, você prepara um sermãozinho, sabe? Preparado para o domingo. É bem fácil ser pregador hoje. Sabe por quê? Porque você pode levantar e pregar sobre o que quiser e não tem de provar nada. Glória a Deus. Está todo mundo quieto. Vocês, pregadores, eu sei que vão me pegar por isso. Comparando com o que era pregar há uns 2000 anos atrás. Eu peço que o senhor de camisa azul venha aqui à frente, sim? Venha até aqui. Não. Você, esse senhor aqui. Suba até aqui. Qual é o seu nome? David Petecavoli. David Petecavoli. Soa como se fosse nome eslavo. De onde você é? Dakota do Norte. Da Dakota do Norte. Deus o abençoe. Fique de pé aqui junto a Maurice Cerullo. Qual é a sua religião? Sou de família católica. Católico. Maurice Cerullo tem sido duro com vocês. Mas sabe, eu amo vocês. Obrigado. Amo você. Diga-me uma coisa, qual é a sua profissão atual? Sou ministro. De que igreja você é? Eu sou pastor de uma igreja de um centro cristão em minha cidade. Um centro cristão em sua cidade. Eu vou pedir, eu quero que todos olhem para este homem. Vamos voltar 2000 anos. Davi? Meu filho se chama Davi. É por isso não é difícil lembrar. Vamos voltar 2000 anos. Então agora você é Jesus Cristo. Sim?
Bem, vamos fazer de conta aqui. E Davi vive há 33 anos. Há 2000 anos atrás. Agora lembre, vamos voltar o relógio do tempo. E ele tem grande carisma. E ele cativa as pessoas com sua capacidade de falar com elas e de motivá-las. E de repente, uma grande multidão o segue. E então Davi começa a realizar milagres. E o povo se entusiasma e então quer torná-lo seu rei. E os políticos ficam com medo, mas os líderes religiosos ficam ainda mais amedrontados, porque toda aquela multidão de gente está seguindo após Davi, em vez de darem seus dízimos para a sinagoga. Perdão, eu não devia ter dito isso. Eles são assim. Estou sempre entrando em apuros. E estão muito preocupados. E então decidem fazer uma trama. Dizem, temos de matar esse homem, porque ele vai derrubar o governo. Ele vai derrubar todos os líderes. Por isso, ele tem de morrer agora. O modo de matarmos há 2000 anos atrás não é por cortar a cabeça deles. Não é pondo-os na câmara de gás, não é pondo-os na cadeira elétrica. Nós os crucificamos. Os crucificamos. Ele morreu. Não sorria, Davi, você morreu. Agora, aqui vem um homem que se chama Morris Cerulo. Uns 2 meses depois que Davi já morreu, eu chego aqui e digo: povo de Israel, povo de Israel, quero lhes dizer uma coisa. Lembram-se de Davi? Uma senhora idosa que era aleijada, um certo homem que era aleijado, alguma pessoa que era cega, alguém que era surdo. Diz: oh sim, lembramos de Davi, ele realizou grandes milagres, ele curou muita gente. E eu digo a eles: esperem um pouco, eu quero lhes dizer uma coisa sobre Davi. Ele não era homem. Esse que vocês viram era o Filho de Deus. Sabe o que é que eles vão dizer de mim, Davi? Eles vão se virar para Morris e então eles vão dizer: sabe, Morris era uma ótima pessoa. Sabe, ele vem de uma família muito boa. Não havia nenhum doente mental na família dele. Mas o pobre está louco. Está tentando nos dizer que Davi era Deus. De fato, hoje não temos de provar coisa alguma. Nós só nos levantamos no púlpito, abrimos a Bíblia, lemos alguns versículos, pregamos o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, ensinamos, pregamos, damos a mão, nossos filhos crescem, se filiam à mesma igreja, a igreja cresce de geração em geração, ao passo que os filhos herdam a religião do pai e da mãe, e alguns poucos se convertem. Como o Sr. Moon.
Ele fez 3 milhões de adeptos na América. Como também outras religiões e como o comunismo, que nasceu há 60 anos com um plano de conquistar o mundo todo em 100 anos. E o comunismo hoje ocupa 60% da face da terra. Ele domina e escraviza e controla 40% da população do mundo. Comunismo. A tarefa que a igreja primitiva enfrentou e os apóstolos era esta: provar ao mundo que o homem chamado Jesus, com quem eles tinham entrado em contato e sentido que ele era de fato humano, o que Jesus fez quando tinha fome, o que fez quando estava cansado, o que fez quando estava sedento. Agora digam-me, como vocês vão convencer o mundo que essa pessoa na carne era Deus? Obrigado, Davi. Eu amo vocês. Graças a Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus deu a evidência à igreja primitiva e ele apresenta a evidência hoje, através de você. Você não pode perder a nossa próxima aula, quando vai receber as chaves usadas pela igreja primitiva para provar que Jesus é quem ele diz ser. E você vai experimentar a poderosa unção de Deus em sua vida. Até lá e que Deus o abençoe.